Em um vídeo publicado no canal do YouTube do presidente Jair Bolsonaro, o escritor Olavo de Carvalho faz novas críticas aos militares. O conteúdo foi replicado pelo filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro. No entanto, horas depois, a publicação foi excluída da plataforma. Durante o vídeo, Olavo de Carvalho diz que considera o presidente um mártir e criticou o núcleo militar do governo. Abro aspas, foi a declaração. Qual a última contribuição das escolas militares à alta cultura nacional? As obras de Euclides da Cunha? Depois de então, foi só cabelo pintado e voz impostada, fecho aspas. Hoje o vice-presidente Hamilton Mourão, que é militar, ironizou as críticas feitas pelo guru do bolsonarismo. Em resposta ao vídeo, Mourão diz que Olavo de Carvalho deveria se concentrar no exercício da função de astrólogo, por ser a que ele desempenha bem. São as aspas do general Mourão. Segundo o vice, o desconforto é apenas pessoal. Vera Magalhães, mais uma confusão. Não é apenas pessoal o desconforto, Silvio. O desconforto é institucional. A instituição Exército está bastante incomodada com esses ataques sistemáticos feitos pelo Olavo de Carvalho. E aí poderia até ser pessoal se eles fossem só ataques feitos pelo Olavo de Carvalho. Mas o que incomoda, e incomoda crescentemente a ala militar do governo, é o fato de eles serem endossados de alguma maneira pela família do presidente por alguns de seus aliados. Vamos lembrar, o deputado Marco Feliciano, na semana passada, pediu o impeachment do vice-presidente, baseado em outras coisas, no fato dele ter dado um like num tweet da jornalista Raquel Sherazade. Agora, no fim de semana, provavelmente Carlos Bolsonaro, e não o próprio Bolsonaro, que estava lá dando uns rolês de moto, não deve ter sido ele, deve ter sido o filho, postou na página do presidente no YouTube este vídeo de mais de 6 minutos, em que o Olavo de Carvalho tece lá uma série de considerações sobre o Exército, xinga o vice-presidente, xinga os generais, xinga os militares, fala vários palavrões, mostra seus rifles, enfim, uma série ali de boltades, algumas delas voltadas aos generais e ao vice-presidente da República. E eu pergunto, a quem interessa isso? A quem interessa criar uma cisânia, forçar uma situação que pode chegar ao rompimento entre o presidente e o seu vice no início do governo? Isso interessaria a oposição, que não está fazendo isso. Quem está fazendo isso são alguns setores que se identificam como favoráveis ao governo. Em uma lógica que, a meu ver, não tem nenhuma. É uma lógica totalmente suicida. Pode fazer algum sentido teórico para os que acham que tem uma ala establishment, Atenção, isso é coisa de quem nunca governou nem uma partida de banco imobiliário. Não é assim que se governa. Não é com base em teorias da conspiração, em ideias amalucadas sobre isso, aquilo. Se governa tendo um presidente, um vice-presidente, seus ministros, abaixo dos ministros, os secretários das pastas, em outro prédio, como um poder separado, o Congresso, que tem deputados e senadores, aquele prédio com a cúpula para esse lado, aquele para o outro, um para baixo, um virado para cima, é um outro poder, e o outro poder é o judiciário. É assim que brinca de governar, não é pelas redes sociais, não é com astrólogos, tarólogos, numerólogos. A coisa não está indo bem, não vai bem quando a família do presidente se põe a repetir maluquices pelas redes sociais, usando a conta do presidente da República. Teve mais de 100 mil visualizações do tal vídeo que não diz nada com nada. Um vídeo que não ajuda em nada o governo. Teve mais de 100 mil visualizações na página do presidente da República. E, além disso, teve notas no fim de semana mostrando áudios do presidente mandados por WhatsApp em que ele incentiva aliados a malharem o vice-presidente nas redes sociais. O que é isso, gente? Isso é brincadeira? Isso é piada? Isso é quarta série? Que história é essa? Eu postei um negócio, boa, aposta mesmo, legal, vai ter uma surpresa em 2022. Isso é governo? Não é a oposição que está criando esses embaraços, é a própria entourage do presidente, quando não ele próprio. Eu não consigo ver lógica nisso, lógica revolucionária, lógica teórica, nenhuma, nada. Eu acho isso tudo uma loucura
Eu acho que o governo está graciosamente criando crises para si, crises que são bobas, que não ajudam em nada, quando deveria estar focado na reforma da Previdência, que segue naqueles passos claudicantes, também sendo ela atrapalhada pelo governo, como a gente vai ver adiante. Exatamente, falaremos já da reforma da Previdência. Antes, vamos continuar falando da confusão. Passo a bola lá para o Carlos Andreasa. A Vera tocou em todos os pontos aí relevantes. Tem método nisso aí. Uma das bases, um dos programas, um dos projetos do bolsonarismo é de ataque ao estamento burocrático, ao tal establishment, a forma que nós avaliamos correta de se governar. Esse é um dos pilares, né? Quer dizer, a Vera falou muito em oposição. A lógica bolsonarista é de, ao mesmo tempo, administrar o Estado, ou tentar administrar o Estado, e, ao mesmo tempo, encaixar o discurso de oposição permanente. Quer dizer, como se o governo fosse oposição dentro dessa lógica. É a lógica também da campanha permanente a que tenho falado muito, que necessita da forja de inimigos constantemente, ainda que para efeito artificial, como é quase sempre o caso. Essa lógica que vai ser, não é uma exceção, é o normal, é o conflito, a conflagração, a necessidade de choque permanente, para agradar um determinado grupo, para manter acesa a chama do bolsonarismo, da militância. Não faz sentido do modo como nós achamos razoável de governar, mas é o modo como o Bolsonaro foi eleito, e o Bolsonaro é alguém que, insisto, opera sob campanha permanente. Então, vejam, existe o vídeo do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é o pensador, o intelectual do novo regime. Ele é a inspiração intelectual do principal grupo desse governo. É o grupo que se auto-intitula anti-establishment, o grupo dos filhos, o grupo do Felipe Martins. No entanto, quem compartilhou o vídeo, o que há de grave nisso é o fato de o presidente da República ter compartilhado o vídeo. E aí há o elemento educador. O presidente chancela esse grupo. Para que fique claro, este é o grupo mais importante, o grupo do Carlos Bolsonaro. Os militares não são, nem o general Heleno, tão influentes quanto nós imaginamos. O Bolsonaro faz uma escolha clara. Não foi ele que postou. Ele disse na semana passada que tem 100% de controle das suas redes sociais, que sabe tudo que se compartilha ali e que acredita, confia em quem o faz para ele. Então, o compartilhamento desse vídeo tem a chancela do presidente, portanto, um ataque aos militares, que são identificados no vídeo como parte do estamento burocrático, foi chancelado pelo presidente. Qual é a lógica aí da guerra permanente? É uma ideia, a meu ver, equivocada para as necessidades de um país, com tantos problemas que nós temos, mas é a lógica de que ganhou-se a eleição enfrentando o establishment, ganhou-se a eleição enfrentando o estamento burocrático, mas a guerra não acabou, porque ela é permanente. Então, uma vez no poder, é preciso combater desde dentro o inimigo, o establishment, incrustado na máquina pública. Por quê? Porque aí você vai ter sempre o inimigo. E aí você vai girando o inimigo. Um dia é o Congresso, outro dia é o Judiciário, outro dia é o setor militar e por aí fora. Tem método nisso, tem um projeto de poder por trás disso. Isso, para mim, isso que é importante ter clareza. Uma coisa é um projeto de Estado, um projeto de governo, projetos para o Brasil. Isso não tem, e ainda que tivesse, nessa situação não teria como estar sendo operado. Quem opera isso é o Paulo Guedes, que, se for bem sucedido, financia a guerra cultural permanente, que essa sim é o que está em curso, é o que é operado e que é o projeto de poder bolsonarista, que já se fala em 2022. Nesse áudio que eu não ouvi, mas que o presidente diz, chancela ataques ao Mourão, é isso aí, ele fala que o Mourão vai ter uma surpresinha em 2022, quer dizer, já está em campanha para 2022, porque a campanha permanente é a lógica desse governo. É isso. Alexandre Borges, suas considerações. Bom, lá vamos nós falar de novo de guerra da ala ideológica do governo contra A, B, C, contra o PSL, contra os militares, quer dizer, todo dia, né, a gente volta, enfim, mas qual é a lógica, né? A gente o que a gente sabe, o que é fato é que existe uma tensão. O que a gente pode especular, quais são os motivos, né? Bom,
de tudo que eu já ouvi sobre esse assunto, de quais seriam as motivações, o que está por trás, o que é, vamos dizer, o projeto de poder o que é fato? O presidente, evidentemente, é muito encantado com os filhos, e os filhos são muito encantados com essa ala ideológica, né? Quer dizer, tem uma corrente clara encadeada, onde o presidente trata uma parte da sua carreira política, não é de hoje, muito antes de ele ser presidente, com uma certa lógica dinástica, né? Quase como uma empresa familiar, e os filhos dele, que fazem parte desse projeto, são muito encantados com essa lógica dos ideológicos, né? Bom, enfim. E o que os ideológicos, em tese, prometem de volta para o governo? Que é o que a gente escuta por aí, que é a continuidade desse projeto de poder, desse projeto, além dos 4 ou 8 anos do governo Bolsonaro. E isso passaria pelo quê? Passaria pelas relações internacionais, onde a influência dessa ala que é no Itamaraty é óbvia e evidente, e no chamado controle da narrativa, que justificaria a influência no MEC, né, para poder manter professores, universidades e colégios mais ou menos ali sob uma rédea curta, e o controle das redes sociais, onde adversários seriam perseguidos, onde teria ali o embate ideológico no dia a dia nas redes sociais. Então, em tese, se você tem controle da narrativa, por um lado, e essa parte toda das relações internacionais, onde, por exemplo, um dos filhos do presidente está agora na Itália, está viajando, tem uma agenda intensa desde o ano passado de visitas ao exterior, de contatos com outros grupos, somente alinhados ideologicamente. O que a gente escuta é que dentro de desse projeto de poder, teria isso, seriam 2 anos de visitas internacionais e 2 anos de visitas rodando o Brasil. Pode ser, pode não ser, é especulação, não é? Mas de tudo que eu ouvi até hoje, é o que me parece fazer mais sentido. A ala ideológica, ela teria a força que ela tem, porque ela vende que ela pode desenhar e ajudar a construir esse projeto de poder de médio e longo prazo, o que passaria pelo controle da educação, pelo controle da narrativa nas redes sociais, e ajudaria então a manter somente os filhos longe do dia a dia da administração. Por quê? Porque administrar um país é complicado, é desgastante, você tem que tomar opções que às vezes vão desgastar o grupo A, o grupo B. Então, o exercício do dia a dia da administração pública é trabalhoso, gera guerra, ou às vezes com a imprensa, ou com setores, ou com sindicatos. Então, os filhos poderiam ser, em tese, blindados desse dia a dia de negociação do Congresso, de aprovação de reformas. Eles estariam, de certa forma, olhando o governo de uma perspectiva externa, criticando, dizendo o que está errado, o que está certo, quem que estaria atrapalhando que o governo do pai tivesse andando. E a partir daí, isso manteria o discurso blindado para uma eventual futura campanha política, uma eventual corrida presidencial de algum dos filhos, que ele poderia dizer: olha, a gente tentou fazer o melhor que a gente podia durante esses 4 anos, mas o Congresso atrapalhou, os militares atrapalharam, a ABC atrapalharam, a gente se manteve de fora, e agora, para continuar e aprofundar a Revolução Patriota, enfim, o nome que queiram dar, precisa se votar no filho A, no filho B. E isso seria uma estratégia desenhada por essa ala. De tudo que eu ouvi até hoje, o que me parece justificar mais a força que eles têm. É isso, não é? O tempo vai dizer. Acho que pode até ser isso, né? Mas eu acho que narrativa nenhuma sobrevive num país em que a economia fica parada. E o essencial para que o Bolsonaro tivesse êxito num projeto ali de 2022 e para frente, o que o bolsonarismo se perpetuasse, é que ele fosse uma força capaz de gerar riqueza, capaz de gerar bonança econômica. Então, me parece um erro ficar girando em círculo numa espiral de desgaste dos seus próprios aliados, quando você deveria estar juntando esforços, ao menos num primeiro momento, para destravar a economia, fazer com que ela começasse a girar, para aí sim você passar a ter uma narrativa que tenha amparo na realidade, porque senão fica só uma coisa no mundo da lua. Ficar fazendo narrativa em cima de coisas tão diáfanas quanto marxismo cultural, establishment versus anti-establishment, o que isso quer dizer para a pessoa que está desempregada?
lá no Nordeste. O que establishment versus anti-establishment enche o prato do cara que perdeu o emprego há 2 anos, está desalentado e não está mais nem procurando? Esse cara vai se identificar com o bolsonarismo porque o Lula e o PT criaram uma narrativa, mas eles não viveram de narrativa desde o início. Eles tiveram ali um impulso, um impulso que foi o quê? Nós vamos, de alguma maneira, atacar essa chaga da desigualdade social. Tiveram uma ajuda no início, que era a economia internacional girando bem, que era um ciclo de commodities que ajudou imensamente o Brasil, mas eles souberam transformar isso em narrativa. Não partir da narrativa para criar um governo, uma espécie de governo paralelo. Porque se você cria um governo paralelo só amparado em narrativa e esquece do governo real, o governo real te sabota. Os militares hoje são aliados, eles acreditam no Bolsonaro, eles compraram o Bolsonaro na baixa. Mas se eles se sentirem sistematicamente sacaneados, eles vão continuar amparando o Bolsonaro ou eles vão migrar para uma postura primeiro cética e depois de combate ao bolsonarismo? É inteligente comprar briga com os militares? Depois de você encher o governo de militares, uma coisa é você comprar briga com os militares tendo uma retórica antimilitar desde o início. Outra coisa é você encastelar os militares em postos de comando e, a partir disso, passar a bombardeá-los. É uma coisa suicida. Não faz sentido nenhum. Tem sentido você comprar briga com o Congresso antes de aprovar suas reformas? Não, você deveria querer que o Congresso aprove as suas reformas, depois você faz uma narrativa de que você venceu o Congresso e aí sim você parte para a guerra cultural. Muito bem, vamos fazer mais uma rodada. O Andreasa está pedindo a palavra e na sequência o Alexandre. Diga lá, Andreasa. Então, a Vera tocou no ponto central, que é a matéria econômica. O divisor de águas para o futuro do projeto de poder bolsonarista está na agenda do Paulo Guedes. Ao mesmo tempo, a gente vê o governo se esforçar precariamente pela reforma da Previdência e o partido do presidente absolutamente abandonado, desarticulado e incapaz de operar pró-reforma. Qual me parece ser o cálculo do grupo que manda no governo Bolsonaro? Porque é isso que a gente tem que ter clareza. Tem um grupo dominante. Esse é o grupo ideológico, a ala anti-establishment, o grupo nacional populista, chame como chamar. Esse é o grupo que dá as cartas. Qual é a lógica? Na base do governo paralelo, como a Vera disse agora, se empenhar e se associar o mínimo possível, isso é uma leitura, tá, que eu estou propondo aqui, é evidente que não é a verdade, mas é se associar o mínimo possível à agenda liberal do Paulo Guedes, apostando que alguma reforma da Previdência passará e que uma reforma da Previdência de 600 ou 500 bilhões no limite, mais um programa de concessões, mais alguma coisa tributária, que é sobretudo infraconstitucional, criariam as condições para algum grau de tração na economia, sem que o bolsonarismo tivesse que colocar a mão na lama, como eles acham que lidar com o Congresso e que com isso, de repente, ao final desse ciclo, no ano eleitoral, a economia crescendo lentamente, começando a gerar empregos, seria o input econômico necessário para a reeleição do Jair Bolsonaro ou para a renovação desse projeto por meio de algum outro nome. É uma economia, e aí é uma economia política difícil mesmo, é muito revolucionário, porque de fato nós estamos falando de um projeto revolucionário que precisa ser entendido. Quer dizer, não podemos nos comprometer com o Congresso, com a aprovação 100% da reforma, embora o maior valor conquistado de impacto fiscal fosse melhor. Aquilo que nós teremos, e acreditamos que teremos algo, será essa aposta suficiente para tracionar a economia e nos reeleger para um novo ciclo. Eu acho que essa é a lógica operante, né, nesse grupo bolsonarista influente que manda no governo. Quer dizer, ao mesmo tempo oposição ao governo, daí porque o PSL é tão abandonado e desqualificado pelo presidente da República e pelo governo, é uma espécie de economia mesmo de ação, considerando uma vitória no futuro, que ainda que não tão grande quanto Paulo Guedes gostaria, seria suficiente, inclusive, para tornar o Paulo Guedes prescindível. Alexandre, você tem um complemento também, né? Muito rápido, só lembrar como é que isso aconteceu no governo Lula. O Lula começa em 2003
com uma política econômica pragmática, com Antônio Palocci, mantendo muitos dos... quase um terceiro governo do Fernando Henrique Cardoso ou do mandato do Pedro Malan, porque não houve um grande cavalo de pau entre o que se fazia, o tripé macroeconômico, né? Quer dizer, as bases do que foram o governo Fernando Henrique. Nos primeiros anos do governo Lula, não houve nenhum grande cavalo de pau, pelo contrário, até na época da campanha veio a Carta ao Povo Brasileiro, o compromisso com o mercado, etc. Enfim, por que isso foi feito? Qual seria a lógica? A lógica é, você não pode dar um solavanco na economia do país enquanto você está tomando conta das esferas de poder, aparelhando a máquina pública, consolidando o seu projeto de poder e, de certa forma, dominando Brasília, vamos dizer assim. Passam alguns anos, quando você sente que você está um pouco mais seguro e você acha que aí sim o seu projeto de poder já está mais consolidado, aí você consegue botar as mangas de fora em termos econômicos. E aí veria como veio a nova matriz econômica, que veio naquela época da Dilma, enfim. A partir de 2008, basicamente, 2008, 2009, começa a pegar... Então, isso dá certo? Já não deu com o Lula. É isso que vai ser feito? Eu espero que não e eu torço para que não seja. Mas essa que seria um pouco da lógica, é tentar segurar as pontas da economia, o que seria inclusive a justificativa para você ter um liberal como Paulo Guedes tocando a economia, porque há quem acredite que houve uma guinada mais liberal econômica no bolsonarismo. É uma visão válida, mas está também quem fala, não, olha, né, o Bolsonaro votou muito com o PT, ele é um estatista, ele é um corporativista, e na verdade ele está usando o Paulo Guedes desde a campanha e agora para poder consolidar ter uma folga no orçamento, ter uma folga econômica, enquanto consolida o seu projeto de poder. O que vai ser, o que vai acontecer, nós vamos descobrir com o tempo, mas a torcida que fica é que não, que seja uma percepção errada e que seja o Paulo Guedes que venha dar o tom da economia, não só hoje, como daqui para frente. E aí, né, o Carlos Bolsonaro, depois de tirar o vídeo do Olavo e falou ontem que começava uma nova fase em sua vida, longe daqueles que querem perto, sei lá eu, agora acaba de tuitar, enquanto transcorria o nosso programa, que Olavo de Carvalho é uma gigantesca referência do que vem acontecendo há tempos no Brasil. Desprezar isso só tem 3 motivos: total desconhecimento, se lixando, eu imagino que ele quis dizer se lixar para os reais problemas do Brasil, ou achar que o mundo gira em torno do umbigo por motivos que ele prefere que a gente reflita. Está se referindo ao vice-presidente da República.